Amados, o Senhor me pediu para tratar hoje aqui sobre chamado. O chamado de Deus na vida do homem, tá? E dentro desta orientação do que diz respeito ao chamado de Deus para os homens, existe um parecer na graça de Deus que está muito claro que é restrito. Ao mesmo tempo que a graça de Deus por Jesus Cristo foi derramado para atingir toda a raça humana, ela tem um parecer restrito. Ao mesmo tempo que é para todos, não é para todos. Meu Senhor diz o seguinte, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ele não quis falar de acepção. Ele quis falar disso, desta restrição, que são poucos aqueles que vão aceitar as condições. Por isso se restringe. Porque tem o quê? Orientação e exige obediência. Bom, então tem 3 pontos aqui que o pastor já vou adiantar para vocês ouvirem, aqueles que vão, obviamente, também ouvir a reprise depois, do que na verdade vai ser ministrado aqui nessa igreja hoje. Primeiro detalhe importante. O chamado não parte do homem. Parte diretamente de Deus. Deus tem que chamar o homem, não o homem chamar a si mesmo. Então o chamado na teologia bíblica surge de uma ação direta de Deus. Eu costumo dizer para vocês que na teologia a gente chama de ação identificada. De um ato e de um fato dele. Ele é autor disso, como também doador disso. Graça. Tanto autor como doador. Então se alguma coisa for acontecer de Deus para com o homem, isso tem que partir primeiramente de Deus, não do homem. Isso você pode julgar até na questão profética, exemplo. Que quando o homem vai proferir a palavra de Deus, ele tem que proferir repetindo aquilo que ele escutou diretamente de Deus. Isso para nós é a Escritura. Isso não pode sair dele, nem de dentro dele, nem de uma inspiração sua, nem da sua razão, o homem. Por isso que a gente fala o chamado de Deus, o chamado é de Deus. E quem vai definir esse chamado, como dar as especificações disso, é Ele diretamente. Se você me perguntar se a igreja respeita hoje isso, não. Nem a igreja, nem a religião. Então diremos que dentro do chamado dele, que ele revelou de si mesmo à humanidade, prescreve certo conteúdo, se revela certo conteúdo de fé. Amém? Esta ação prega um ato e um fato dele. Bom, então é isso que Paulo está fazendo aqui. São esses elementos que Deus revelou no seu chamado para com o homem que nós vamos pregar de maneira universal. É esse conteúdo, são esses elementos que Deus se pontificou na sua providência, comunicar à humanidade, que a gente vai juntar tudo isso e transmitir para a humanidade e para os homens. Porque esse conteúdo é dele. Ele é seu autor, ele é o seu doador. Isso a gente chama de palavra de Deus. Escritura sagrada. Certo? Que são os termos mais usados por vocês. Então esta mensagem, este plano, esse propósito, esse chamado, para chegar à humanidade, aos homens ou à sua consciência, precisa ser identificado diretamente em Deus. De uma ação dele, de um testemunho próprio. Isso é o que eu venho constantemente falando para vocês aqui. Há uma ciência, e a ciência de Deus prega ele, e uma ação dele. E eu venho constantemente dizendo aos irmãos, se nós sairmos, tá, desse ato e desse fato divino, nós estamos entrando na filosofia. Nenhuma coisa se aparta da revelação de Deus na fé. Nenhuma fé se aparta da revelação dele. Tá? A fé dele não se aparta da revelação dele. Corrigindo aqui. O que se aparta da revelação dele e de sua autoria não pode ser chamado de fé. É um qualquer conteúdo. Um outro ponto que Paulo tratou aqui, eu, pastor, também eu vou trabalhar com os irmãos, é que o chamado de Deus, ele sustenta a existência humana. Quando Deus chama o homem, ele prova isso, que a existência do homem é importante para ele. Mas detalhe,
quando nós vamos trabalhar a importância do homem para Deus, nós não podemos se afastar disso, da verdadeira natureza do homem e da sua história. Porque muita gente crê no chamado de Deus, mas não se enxerga. O chamado de Deus e todo o conteúdo que nele foi provido, traz exatamente o quê? Um julgamento no homem, daquilo que Deus enxerga nele, do que Deus vê nele, precisa ser trabalhado. Então, quando a gente vai tratar sobre evangelho e sobre salvação, se destaca demais esse julgamento, de como Deus vê o homem atual, a sua posição, a sua história, a sua natureza, a sua realidade. E a humanidade não quer saber disso. As pessoas que estão lá fora, elas não querem esses detalhamentos, essas especificações, porque eles querem isso, o favor, a graça, a solução, mas não esse detalhe. Como Deus o enxerga, como Deus vê o homem. Por quê? Por inúmeros interesses, por razões específicas que não convém ao caso. Mas nós não podemos ignorar, porque o chamado de Deus está interligado à história e à realidade da natureza humana. A história e a natureza. Nós não podemos falar do chamado de Deus e ignorar, por exemplo, o pecado e a corrupção desse mundo. Nós não podemos falar do amor de Deus, da graça de Deus, da vinda de Jesus nessa terra e ignorar o que o homem fez dentro da história. Isso é ridículo, isso é imbecil. Não tem sentido isso. Esse é o segundo ponto que vocês precisam entender e compreender. As coisas aqui não se separam, irmãos. E precisam ser trabalhadas. Eu sempre digo aos irmãos, para mim poder entender a graça de Deus e o amor dele na ação, eu preciso enxergar a minha miséria e a minha necessidade. Nós viemos aqui como resposta disso. Do que ele fez por nós e do que agora ele quer de nós. E viemos aqui hoje trabalhar isso na nossa fé. E que eu espero do meu Senhor, que vocês não se comportem como ignorantes. Como pessoas extremamente ignorantes, que a gente fala de uma ignorância, exemplo, que as pessoas agora lá fora, mais do que nunca manifestam, de gerar expectativas em torno desse mundo, mesmo que o mundo prove isso, que ele não tem condição moral e espiritual. Não há uma organização moral e espiritual para esse mundo, para ele conseguir evoluir, progredir, a situação está séria. Mas os caras continuam ainda guardando o otimismo, a certeza. De que vale a certeza, o otimismo, o pensamento positivo, se as realidades e as verdades, os fatos estão sendo ignorados por você? Não existe mágica, existe ação. A ação cria. A ação, quando ela tem capacidade, ela renova, ela cria. Se não houver ação, se não houver organização de ação, planejamento de ação, não existe esse tipo de milagre, nem na Bíblia, senhores. Deus, para salvar o mundo, precisou ofertar o Filho. Por isso, salvação. Não, nada acontece na esfera teológica se não houver uma ação. E uma orientação também. O terceiro ponto aqui, que vai ficar muito claro para os irmãos, é que o chamado de Deus também, além de não sustentar a existência humana, não anula a existência do homem. Deus fala, o homem é importante para mim. Estou falando na pessoa de Deus, tá? O homem é importante para mim. Mas o que eu vou falar para ele agora vai aborrecê-lo, vai angustiá-lo, vai entristecê-lo. E ele vai pensar assim, é difícil demais para mim. O que eu quero dizer? Que Deus, com todas as verdades que ele possa nos transmitir e nos falar, ele não está querendo nos anular, mas nos salvar, nos restaurar. Porque quando Deus chama o homem e dá a ele a verdade que salva, Deus não está anulando o direito do homem, escolha. E nem também a anulação da sua existência, mas está pedindo a ele o quê? A sua restauração e a sua obediência. Não tem como você querer ouvir Deus falar se ele não te contrariar. E não é porque ele está te contrariando agora ou te dizendo verdades da qual você precisa saber e conhecer dele, que são santas,
que ele está transmitindo ou testemunhando isso? Que ele quer te destruir. Não, a exortação e a repreensão desse Deus vem do seu amor e do seu zelo. Porque a visão dele em relação a nós e à humanidade é que algo precisa acontecer aqui a nível de restauração. E ele quer do homem isso, a sua obediência.